5 coisas que você precisa fazer para conquistar o corpo dos seus sonhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à websérie A Semana do Poder sobre o Corpo. E se você chegou aqui agora e ainda não viu a primeira aula, eu recomendo fortemente que você pare esse vídeo, vá lá, assista essa primeira aula, para depois você vir dar continuidade nesse conteúdo que eles se complementam. Agora você que já assistiu a primeira aula e está aqui nessa segunda aula, eu te agradeço pela sua presença e te admiro por isso. Te admiro pela sua busca, pela sua coragem, pela sua disponibilidade de entregar o seu tempo para buscar algo em benefício de si mesma. Então, nesta aula, eu vou revelar as 5 coisas que são imprescindíveis que você faça aí nesse processo de emagrecimento. Vamos lá? Então, antes de eu revelar para você essas 5 coisas que você precisa fazer para conquistar o seu corpo dos sonhos, vamos falar um pouquinho desse novo olhar, desse novo jeito de ser? O que é esse emagrecimento consciente? O que é esse emagrecimento definitivo? Parece que é uma coisa nova, né? Mas na verdade não é. Vamos pensar que é o mais antigo de todos. Todas as outras coisas vieram depois. Porque quando a gente fala de consciência, nós estamos falando da causa, o que causou. Então, o emagrecimento consciente é você ter consciência de todos os processos que te trouxeram até aqui. O que fez você engordar? O que aconteceu na sua vida? Quais foram as emoções, os sentimentos, como você se comporta, como você reage? O que aconteceu nessa trajetória? Então, quando você começa a ter consciência disso, você vai ter clareza. Então, muito provavelmente, quando você não tem consciência, você não tem a menor noção do que aconteceu e que fez você chegar até aqui. E quando a gente não sabe o que aconteceu, quando nós não sabemos o que nós estamos enfrentando, nós não temos ferramentas para trabalhar com relação a isso. Então, muito provavelmente, durante os seus processos de emagrecimento, nas tentativas que você teve aí ao longo da sua vida, o que aconteceu? Você foi se contando histórias, foi se contando historinhas, e essas histórias, elas viraram crenças e ficaram lá, armazenadas na sua mente como crenças. O que é crença? Crença é tudo aquilo que nós acreditamos, e tudo que nós acreditamos é aquilo que nós somos, porque nós só enxergamos, nós só vimos no nosso mundo aquilo que nós acreditamos, aquilo que tem a ver com a nossa verdade, senão nós não enxergamos. Então, o que acontece? Nesse processo, você veio aí se contando histórias do tipo: ah, é difícil emagrecer, eu não consigo me controlar, é difícil manter uma rotina alimentar, é difícil fazer exercício, eu sou preguiçosa mesmo, eu não tenho vergonha na cara, eu já fiz de tudo e não é pra mim isso, porque eu acho que eu preciso me conformar, porque eu não vou conseguir emagrecer, é minha genética, eu sempre fui assim. E aí o que acontece? Tudo isso você vai se dizendo, você vai contando isso pra você e você vai se convencendo que todos os insucessos, tudo que você fez e não deu certo, é por causa dessas histórias que você contou. Por quê? Porque é difícil, porque você não consegue. Mas na verdade, isso tudo não aconteceu porque você é preguiçosa, porque você não tem motivação, porque você não consegue se controlar. Não é por causa disso. Porque você não vai na academia, porque você quer comer tudo que você vê pela frente. Não é por causa disso. Aconteceu algo muito antes. Antes disso tudo, aconteceu algo. E o que é isso? São fatores que nós precisamos descobrir. Por exemplo, se você vai ao médico, o médico vai te examinar, ele vai te dar um diagnóstico para então você fazer um tratamento, te passar um tratamento. No emagrecimento é a mesma coisa. Nós precisamos examinar, nós precisamos entender o porquê que você não consegue se conter diante do doce. O porquê que você não consegue escolher o melhor alimento para o seu corpo. O porquê que você não tem motivação para ir na academia. Quando a gente conseguir ter clareza de tudo isso, ter as respostas disso, a gente vai saber como lutar contra isso. Quais as técnicas a gente pode usar, que meios a gente pode usar para trabalhar
todas essas questões. Então, essas 5 coisas que você precisa fazer vão te dar clareza durante todo esse processo e vão fortalecer você no seu processo de emagrecimento. Vamos lá? Tá preparada? Vamos ao passo 1. Pega um papel e uma caneta aí e vai anotando para você não esquecer nada, hein? Então vamos lá. Aonde você está? Qual é a sua situação hoje? Qual é o seu peso? Quanto você está pesando hoje? Isso é importante saber isso. Muitas pessoas vivem uma negação, não se pesam, não querem saber o tamanho do problema. Percebe? Por quê? Porque ficam se enganando. Percebe que a roupa não está mais servindo, que está apertada, mas se negam a aceitar o que está acontecendo. Então, a consciência é o quê? A gente aceitar o que está acontecendo. Porque quando a gente aceita, a gente consegue lutar por aquilo. Se a gente não aceita que a gente tem um defeito, como que a gente vai trabalhar esse defeito? Não dá para trabalhar. Então, primeiro a gente precisa aceitar. Qual é o seu peso hoje? Quanto você está pesando? Se você não sabe, vá lá, pega a sua balança, se pese para você ter clareza de qual é o seu peso. Então anota aí, qual foi a sua trajetória? O que fez você engordar? O que fez você chegar aqui? Quando você começou a ganhar peso? O que estava acontecendo? Aí você vai dizer assim, Ellen, mas eu sempre fui gordinho, eu sempre fui gordinha. Ok, mas em algum momento da sua vida, você começou a engordar mais. Que momento foi esse? Vou te lembrar o seguinte, esse passo 1 que eu estou passando aqui para você agora, eu vou deixar uma ferramenta com várias perguntas que vai te trazer muita clareza. Você vai preencher, lá vai estar explicadinho a forma de fazer. Você vai preencher toda essa ferramenta, vai responder todas essas perguntas. Tem um gráfico que você vai colorir, que aí você vai entender quais são as áreas da sua vida que você precisa colocar o seu olhar baseado nessas perguntas, né? Porque então é preciso que a gente entenda como estava a sua vida quando você começou a engordar, para entender qual dos pilares da sua vida que mais abalou a sua relação com a comida. Quais foram as emoções, os problemas, as situações que mais abalou. Então, por exemplo, os seus relacionamentos. Como estavam os seus relacionamentos? Como você vive isso na época que você começou a engordar e hoje, por exemplo, você pode fazer uma análise geral. Você estava vivendo algum conflito na sua vida? Trabalho, amizade, relação familiar, vida profissional. Como estava a sua vida profissional? Você estava trabalhando, não estava? Foi mandado embora? Estava esperando uma oportunidade? Como estava aí a sua vida profissional? E a sua vida social, a vida com os amigos, os passeios, como que você estava vivendo isso? Tinha muitos amigos? Tinha perdido um amigo? Queria ter mais amigos? Como você estava internamente, seu sentimento? Começa a analisar tudo isso, para você começar a ter clareza. Naquela época, eu tinha passado por uma desilusão amorosa. Bingo! É aí que a gente vai colocar o nosso olhar, percebe? Nas relações amorosas, na forma de se relacionar, começar a colocar o olhar aí, por que a forma que eu me relaciono afeta a forma como eu me relaciono com a comida, percebe? Só que nessa ferramenta, ela é bem longa, eu uso normalmente uma aula de 1h30 para fazer essa ferramenta. Então não dá pra gente fazer ela inteira aqui, mas eu vou disponibilizar. E são esses pontos que são importantes. Propósito de vida. Qual é o seu propósito? Você vive por quê? Então é preciso a gente ter um pouquinho de clareza sobre isso. Sua vida espiritual. Como estava a sua vida espiritual? Tava legal? Não tava? Então é importante a gente ter noção de todas as áreas da sua vida, como estavam, fazer uma investigação profunda, colocar o olhar ali profundo, de forma sincera, sem cobrança, sem julgamento, tá? Principalmente isso, sem se julgar, sem se condenar, simplesmente analisar a situação para olhar ali e falar assim, epa, é aqui, é aqui, é aqui, vamos trabalhar para mudar isso. Ok? Então, primeira coisa que você precisa fazer é fazer essa ferramenta. Vou deixar ela anexada aqui. Preenche todas as perguntas para você ter clareza
de por onde nós vamos começar, porque cada um tem a sua própria individualidade. Então, certamente, o que causou o seu descontrole com o alimento é diferente do que causou para mim. Então, percebe? Nós vamos cuidar de nós e não do problema. A obesidade, o excesso de peso é igual para todo mundo, né? A pessoa tá ali com excesso de peso, mas o que causou? A causa é diferente. Então, é aí que nós vamos olhar, beleza? Então, vamos ao passo 2, a segunda coisa. Quais são os seus pontos fracos? O que é que te impede de emagrecer? Qual é a dificuldade que você tem? A gente chama isso de sabotadores. Os sabotadores, aquilo que sabota o nosso processo de emagrecimento. Existem vários fatores. Então, quais são as coisas que você normalmente se diz? É difícil, é um sabotador. Eu não consigo, é um sabotador. Mas tem vários outros sabotadores, coisas que te sabotam. Tipo, meu marido gosta de comer na churrascaria todo final de semana e aí eu vou na churrascaria, eu tenho que comer. Eu, por exemplo, quando eu saía com meu marido, ele falava pra mim, pô, você vai comer só isso? Gasta um caminhão de dinheiro aqui e você vai comer só essa saladinha? Então, o que eu fazia? Eu comia. Então, isso era um sabotador, ele me sabotava. Eu permitia essa sabotagem. Almoço na casa da família. Então, você vai almoçar na casa da família, tem aquela comilança toda e se você não come, as pessoas ficam comentando, a sua avó, a sua mãe, a sua tia fica chateada porque você não comeu. E também, muitas vezes, o comer representa receber o amor. Não comer significa não fazer parte da turma, não receber esse carinho. Isso sabota. Por quê? Para você se sentir parte do grupo, para você se sentir amada, você vai lá e come. Mas tudo isso é inconsciente. Então é preciso que nós descobramos aí quais são os sabotadores, tudo aquilo que está te sabotando. Então, você vai fazer uma lista de tudo que você acredita que te impede, que te atrapalha no seu emagrecimento, beleza? Esse é o passo 2, porque quando a gente sabe quais são as feras que estão nos rodeando, ó, a gente vai pegar a lança para eliminá-las, porque é isso que a gente vai fazer, a gente vai eliminar essas questões que estão nos atrapalhando. Só que para isso a gente tem que ter clareza, tem que ter consciência, tá? Passo 3. O que não tem dado certo no seu emagrecimento? Então você vai fazer uma lista das coisas que você já fez, de tudo que você vem tentando e de repente não tá dando certo. Dietas não dão certo para mim, fazer atividade não dá certo para mim. O que é que você tá tentando? O que você já fez e que você fala, isso não dá certo. E aí eu quero que você faça uma pergunta diferente para você. Em vez de você dizer assim, eu não consigo, é difícil, você vai dizer o seguinte: por que você não consegue emagrecer? Por que você não consegue emagrecer? O que você tem feito no seu emagrecimento que não tem dado certo? Fez a lista. Legal, aí você vai mudar a pergunta. A pergunta é a seguinte: por que eu consigo emagrecer? Por que eu posso emagrecer? Você vai fazer uma lista, vai colocar ali os seus porquês. Quais são os seus porquês? Por que você pode emagrecer? Quem é você? Trabalha isso fortemente. Por que você pode emagrecer? Importantíssimo você estar com isso, ó, muito focado. Porque lembra, quando a gente fala de consciência, a gente fala de um processo mental. A nossa mente, ela está no comando das nossas vidas. É ela que está direcionando tudo. E tudo é a partir do nosso pensamento. Nós temos um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera emoções que informam todo o nosso corpo, todas as nossas células e criam toda a nossa realidade, toda a nossa vida. Então, é muito importante você começar a dizer para você que você pode. Dizer para você é fazer perguntas inteligentes, perguntas positivas. Por que eu posso mudar? Por que eu sou capaz de conseguir isso? Por quê? Com certeza vai vir uma resposta muito poderosa. Eu digo pra mim, eu posso porque quem manda aqui sou eu. Quem escolhe sou eu. O mundo pode vir e me dar um monte de sapatada, pode me obrigar a uma série de coisas, mas eu escolho a forma que eu vou sentir e reagir. Sou eu que escolho.
Na hora de pegar a comida, o docinho, sou eu que vou lá, ponho a mão, pego e ponho na boca. Então eu tenho o poder de controlar isso. E eu vou controlar isso. Percebe? Olha a diferença. E quando a gente fala assim, por que eu não consigo emagrecer? Eu não consigo porque é difícil, eu não consigo porque eu não tenho disposição. Percebe? Então quando você consegue, as suas respostas vão te dar poder. Então trabalha essas respostas. Responde aí pra você, pelo menos 3, hein? Pelo menos 3 respostas poderosas pra você dizer pra você por que você pode emagrecer, mudando a frase, tá? Então vamos ao passo 4, a quarta coisa que você precisa fazer para conquistar o corpo dos seus sonhos. Você consegue se imaginar magra? Você consegue se imaginar comendo saudável? Você consegue se imaginar tendo uma vida saudável, fazendo atividade física, correndo pela praia, linda, magra, com o corpo dos seus sonhos? Você consegue imaginar isso? Isso é importante, importantíssimo. É importante que você feche os seus olhos e se veja magra. Se veja tendo uma vida saudável. Se veja praticando a sua atividade física, tendo uma qualidade de vida, tendo uma vida feliz, alegre. É importante. Porque se você não consegue visualizar isso, você não vai conseguir criar isso. É assim. Nós precisamos viver aquilo que nós queremos. Então, o primeiro passo é você visualizar. Então, aqui, nesse passo, é você fechar os seus olhos e visualizar você magra. Quantos quilos você quer perder? Quantos quilos você quer eliminar? 10, 20, 30, ok. Se veja, feche seus olhos e se veja nesse peso, porque certamente você já teve esse peso, né? Você sabe qual é a sensação de vestir esse corpo. Você sabe como é. Então, fecha seus olhos e faça isso. Se precisar, pega uma foto sua antiga, pendura lá na geladeira e fica todo dia olhando e se visualizando e acreditando que você pode. Porque quando você acredita que você pode, isso vai te motivar cada vez mais para você alcançar. Agora, se você não consegue acreditar nisso, se você não consegue imaginar isso, você não vai conseguir, percebe? É preciso imaginar. Lembra quando a gente era criança? A gente imaginava um monte de histórias, era um monte de filminho, de historinhas que passava na nossa cabeça que a gente inventava. É a mesma coisa. Fecha os seus olhos e se imagina do jeito que você quer, o que você quer alcançar, o que você quer sentir. Começa a trabalhar isso, não é amanhã, tá? Não é na semana que vem, é agora. É agora. Você está assistindo essa aula, termina essa aula, vai lá, fecha os seus olhos, ou vai na frente do seu espelho e começa a criar isso mentalmente, ou começa a olhar para você e contar a história, o jeito que você achar melhor, mas busca imaginar isso, tá? E o quarto passo, essa quarta coisa nos leva ao quinto passo, que é a quinta coisa, que é o quê? Você realmente acredita que você pode perder peso? Você realmente acredita que você pode mudar essa alimentação? Você realmente acredita que você pode ter uma rotina de exercícios? Você realmente acredita que você pode ser feliz? Você realmente acredita que você pode mudar a sua história? Você realmente acredita que você tem poder para isso? Você realmente acredita que você é especial? Acredita? Você acredita nisso? Porque muitas vezes nós falamos com a cabeça. Eu quero, eu acredito, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, eu vou emagrecer. Mas o que acontece? Está só no pensamento, está só aqui. E só na mente não adianta. Precisa sentir, você precisa acreditar. Você precisa sentir aqui no seu coração. Então, se lá naquelas suas crenças negativas, lembra das historinhas que você conta pra você? É difícil, eu não consigo, não é pra mim, eu não tenho vergonha na cara, eu sou preguiçosa. Você acredita nisso. Você não acredita que você pode conseguir. Percebe? Então, o que a gente precisa fazer? Acreditar. E como a gente faz para acreditar? Visualizando. Começa a visualizar, começa a dizer para você, eu acredito que eu posso, eu acredito que eu consigo, depende de mim, eu tenho esse poder, ok? Olha que força, quando você muda, começa a falar isso para você,
Bate no seu peito agora e fala: eu tenho essa capacidade, eu posso emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou eliminar esses quilos a mais, eu vou ficar mais livre, eu vou ficar mais leve, eu vou ficar mais linda. Olha que incrível! É isso, a força está dentro de você, não está fora, não está nos livros, não está nos outros, está aí dentro de você. Todas as respostas que você precisa, tudo está exatamente aí dentro de você. O meu papel aqui é te ajudar a descobrir isso e treinar você durante todo esse processo. Por quê? Como a gente não tem clareza, como a gente tem um monte de crenças negativas, é preciso de uma orientação, um direcionamento para que as coisas vá acontecendo, porque realmente sozinha é muito, muito, muito trabalhoso, mas é possível. Mas é possível à base do quê? À base de muita dor, à base de muito sofrimento. Porque você há de concordar comigo, nós aprendemos muito nos processos de dor, nos processos de dificuldade. É aí onde está o nosso maior aprendizado. Agora, se você tem um desequilíbrio com o seu corpo, tem um desequilíbrio com a sua imagem, tem um desequilíbrio com as suas emoções ao ponto de você não conseguir se controlar. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa olhar para o que está causando isso. Essa é a dor. É a dor da obesidade, é a dor do excesso de peso, é a dor da sua infelicidade. Isso é o efeito. Agora, o que está causando isso? Então, essa dor, ela está te mostrando que você tem algo a trabalhar, percebe? É isso que nós vamos trabalhar. Trabalhar as suas emoções, as áreas da sua vida, o que é que leva você ao descontrole. Por que você não consegue se controlar? Então, nós vamos alinhar isso para que você tenha essa clareza e alcance o corpo dos seus sonhos. Faz sentido? Então, esses foram os 5 passos, as 5 coisas que talvez você fale assim: ah, Lê, só isso? É só isso, mas é bastante coisa, eu te garanto. Se você colocar o seu olhar aí, obrigatoriamente você vai olhar para dentro de você. E é dentro de você que está a causa. Então, se você quer um emagrecimento definitivo, se você quer eliminar isso de vez da sua vida, é extremamente importante que você se desafie com força, com coragem e olhe para dentro de você. E comece a trabalhar isso. Comece a treinar a sua mente para você conseguir resolver todas essas questões e conquistar o corpo dos seus sonhos. E não só o corpo dos seus sonhos, porque olha só, quando você começar a trabalhar tudo isso, quantos benefícios você acredita que você vai ter na sua vida? E uma outra coisa que é muito importante a gente frisar aqui, quando a gente fala de querer emagrecer, dessa busca pelo emagrecimento, é importante você se conectar com a sua essência. Por que você quer emagrecer? É por causa dos outros? É por causa da sociedade? Você está feliz com o seu corpo, com você, com quem você é, com a roupa que te veste? Porque o corpo é isso, o nosso veículo de expressão. Você está feliz com ele, com 5? Porque às vezes eu vejo muita gente, preciso perder 5 quilos e está num sofrimento. Porque quando a gente fala 10, 15, 20 quilos, isso afeta realmente a saúde. Mas 3, 4, 5 quilos é uma questão de se sentir bem. Mas muita gente se sente bem, mas está nessa luta, nessa briga. Por quê? Porque o marido fica querendo que emagreça, porque a sociedade cobra, porque fica se comparando com as redes sociais. Mas não é uma coisa que verdadeiramente esteja te causando infelicidade. Então é preciso analisar isso. É preciso que você faça, seja qual for a sua busca, que seja por você, não pelos outros. Porque qualquer busca que você inicie visando agradar os outros, você vai desistir pelo caminho. Então, olha só, terminando aqui, faça todas essas reflexões. Baixa a ferramenta da clareza, tá? É uma ferramenta que vai te dar muita clareza sobre esses pilares da sua vida. Requer, sim, dedicação, um pouquinho de tempo e de empenho, mas se você quer mudar mesmo
algo na sua vida, se você quer realmente conquistar o corpo dos seus sonhos, algo que foi difícil para você até aqui, e se você quer mudar esse difícil por trabalhoso, por possível, você precisa entrar em ação. E entrar em ação é colocar a mão na massa. Então, na última aula dessa série, eu vou te trazer o quê? Eu te falei na primeira quais eram as coisas que você não podia fazer, que certamente você estava fazendo e que fatalmente impedem o seu emagrecimento. Nessa aula eu trouxe para você as 5 coisas que você precisa fazer. Mergulha, entra de cabeça, tá? Na próxima aula eu vou te trazer uma estratégia para você usar tudo isso, para você fazer a sua programação, para você fazer o seu planejamento. Legal? Gostou? Agora eu vou te fazer mais um desafio. Além desses de responder todas essas perguntas. O desafio é o seguinte, para você deixar o seu comentário, deixar os seus insights, as fichas que foram caindo nessa aula aqui nos comentários. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquilo que caiu para você, aquela compreensão que você teve, pode ajudar outra pessoa que também está passando pelo mesmo processo que você e de repente ela não estava conseguindo enxergar. Ok? Então deixa o seu comentário aqui e a gente se vê na próxima aula na sexta-feira. Gratidão pela sua entrega, pela sua busca e vamos juntos, porque juntos nós somos mais.